Finalmente caiu a ficha para a imprensa e para a parte da esquerda. O ministro Alexandre de Moraes foi longe demais ao condenar a cabeleireira Débora dos Santos a 14 anos de prisão e por isso ele foi detonado nas redes. E eu vou te mostrar vídeo, post, tudo. Gente, até todos estão criticando, não são só todos não, até todos. Olha, está acontecendo algo que eu vi acontecer poucas vezes nos últimos 6 anos. Juristas e advogados de esquerda, além da imprensa, estão detonando o ministro Alexandre de Moraes por ter feito o que com certeza foi um dos atos mais perversos e cruéis da sua vida. Condenar a Débora dos Santos a 14 anos de prisão unicamente por pichar uma estátua com batom. Já tem vídeo aqui no canal sobre essa decisão do Moraes, eu vou deixar para você na tela no final e também na descrição para você conferir depois, mas eu quero te mostrar aqui agora juristas e advogados de esquerda e grandes jornais criticando o Moraes de uma maneira muito dura, porque nem eles, que normalmente passam pano para os abusos, para as ilegalidades, para as atrocidades dos meninos, nem eles, gente, nem eles que estão ali com cãibra no braço de tanto passar pano, nem eles aguentaram dessa vez esse ato tão cruel, que na verdade condenou os 2 filhos pequenos da Débora a crescerem sem mãe. Bora começar com o Walter Majorovic, que é um jurista famoso, renomado, ex-desembargador e que é comentarista do portal esquerdista UOL, absolutamente destruindo de forma técnica o voto de Moraes. Acompanha aí, vou jogar aqui na tela para você. Aí, ó. Golpe de Estado e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Será que é a mesma coisa? Tecnicamente não é, mas para a política criminal, atenção, para a política criminal pode-se aplicar o princípio da absorção, para não se chegar ao absurdo que a gente está vendo. O Moraes aplicou, nos outros casos foram já julgados, foi aplicado isso, resposta não. Existe a possibilidade de se aplicar ainda? E aí vai no ponto que você bem colocou, Raquel. O julgamento está sendo por única instância, num único grau de jurisdição. Percebe o problema? Qual é o recurso que vamos ter? Revisão criminal? Talvez. Revisão criminal de um julgado do Supremo. Mas para revisão criminal precisa de fato novo. E qual é o fato novo? Nenhum. Então veja como o Supremo está, nesses casos e com relação à raia miúda, tecnicamente está vendo a denúncia e está julgando com base na denúncia, mas não está aplicando a política criminal. A política criminal, que é uma arte, é uma sabedoria, dizem os doutrinadores do mundo inteiro. Não está aplicando. Então, atua com o fígado, E esse é um problema, e a gente vai tratar daqui a pouco com relação a esse julgamento do dia 25. Bom, mas voltando a esse caso concreto, a pena, como lembrou o Tales, é absurda. Como lembrou o Josias, ele falou em absorção, em junção, sim, dentro da política criminal e que tem um princípio que o nome técnico chama-se consunção. O Walter Majorovic aqui, ele disse claramente que a pena é absurda. E ele foi até muito gentil, até muito polido, educado, dizendo, olha, tá faltando aqui sabedoria, aplicar a política criminal. Na verdade, falta é aplicar a lei, é respeitar a Constituição. Vocês estão vendo aí, pessoal, nem o pessoal do UOL, que deve ser o grande veículo mais esquerdista do Brasil, nem eles estão tancando isso. Olha o Walter Majorovic dizendo que a pena é absurda, que não segue a política criminal, ou seja, que não é técnica, que não segue a lei. Mas calma, que ainda não acabou. Se você já está gostando de ver o Moraes sendo detonado, curta o vídeo com força para a voz da nossa indignação chegar mais longe e bora agora ver a crítica de sabe quem? Sabe quem? Do Estadão, que fez um editorial dizendo que essa decisão do Moraes de condenar a Débora desmoraliza a justiça. E eu já vou te mostrar a gente da esquerda falando isso, mas antes, olha aqui comigo o Estadão. Isso não é justiça. A cabeleireira de Paulínia, a cidade do interior de São Paulo, não cometeu um crime de sangue.
Tampouco aplicou um grave golpe na praça ou desviou milhões de reais em recursos públicos, como tantos que caminham livremente pelas ruas país afora. Armada com batom, a ré pichou a estátua da Justiça em frente à sede da corte durante os atos golpistas do 8 de janeiro e pichou os dizeres: "Perdeu, mané", uma referência à infeliz frase dita pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, a um bolsonarista que o admoestou em Nova York em novembro de 2022. No mundo da justiça e da sensatez, foi este, e apenas este, o seu crime. Pois é, ela não matou, ela não roubou, ela não estuprou, ela não roubou bilhões de dinheiro público, nada. Ela riscou uma estátua com batom, lavável com água e com sabão. E o que aconteceu com ela? Presa preventivamente por ordem de Moraes desde 17 de março de 2023. A ré agora está prestes a receber uma pena, caso a decisão do relator seja confirmada por seus pares, que ultrapasse muito as penas a que foram condenados criminosos muito mais perigosos do que ela para a sociedade. Por si só, isso abala ainda mais a já desgastada imagem do STF aos olhos de muitos brasileiros de boa fé que acompanham, atônitos, a forma como o STF tem conduzido os julgamentos dos atos golpistas. Gente, olha o consenso que está se formando. É nisso que a gente precisa chegar, em um consenso da sociedade de que o STF está abusando do seu poder, praticando injustiças contra pessoas simples, comuns. Isso é essencial para uma mudança, para uma transformação em 2026, seja com o povo indo às ruas, seja com a eleição de uma maioria de senadores, seja com o processo de impeachment de Moraes. Mas a qualquer pessoa minimamente sensata, imbuída de boa-fé e, sobretudo, senso de justiça, uma pena tão draconiana como a imposta à ré pelo ministro Alexandre de Moraes não passa nem sequer por razoável, que dirá por justa. Lamentavelmente, e não apenas para o STF, mas para todo o país, senso de justiça é algo que faltou ao senhor Moraes no julgamento desse caso. Palmas, Estadão, ó! Palmas! Ah, se todos os editoriais do Estadão fossem assim, hein? Mas a gente sabe que amanhã eles publicam outro editorial, agora elogiando aí algum absurdo do STF que eles elegem para elogiar em algum momento. E aí a gente vai ter que criticar o jornal. Mas bora agora reconhecer que eles estão dizendo uma coisa importante, óbvia, mas muito importante, porque a grande mídia é dominada pela esquerda, 80% dos jornalistas, 80% dos jornalistas, eles são de esquerda no Brasil. Isso uma pesquisa mostrou claramente. Então a gente tem que reconhecer quando se diz isso. Mas bora aqui para a parte dos juristas e advogados de esquerda, que é o momento que você vai se divertir, porque fica claro que eles simplesmente não conseguem lidar com o fato de que eles estão reconhecendo os abusos do Moraes. Eles entram ali em pane, gente, uma espécie de dissonância cognitiva. Dá uma olhadinha aqui nesse post do Herbert Freitas, que já fez várias análises jurídicas do X em que ele critica a Lava Jato, mas ele fecha os olhos para os abusos do Supremo. Mas parece que desta vez não deu. Olha aí. Não acreditei que o ministro Alexandre votaria para condenar a acusada a uma pena de 14 anos só com base na pichação. Peguei o voto, que contém 91 páginas para ler, e fiquei surpreso, pois foi isso o que ocorreu. A única conduta individualizada é realmente a pichação, que pôde ser comprovada pelas fotos em que a ré aparece. De resto, o voto é mera reprodução genérica da fundamentação presente em outros tantos votos relacionados ao 8 de janeiro. A lógica usada pelo relator é a seguinte: no dia 8 de janeiro, aconteceram crimes graves na praça e nas sedes dos três poderes. A ré comprovadamente estava na praça. Logo, ela cometeu todos os crimes. Gente, isso é ridículo. Olha o que ele diz aí. A fundamentação com a devida vênia é muito aquém do aceitável. Gente, é ridículo. Vamos falar a verdade, é absurdo. E aí ele segue. Pena rigorosa e em total descompasso com o direito penal brasileiro. E conclui. Um erro grave. Como assim um erro, Herbert? Erro é quando você se engana. Aqui não é erro. Não são pessoas desinformadas, que não estudaram, que não dominam o direito. São ministros do STF que sabem o que estão fazendo. Isso aqui é crueldade, é maldade. Erro é o caramba. Tá na cara, é abuso aí. Até pra criticar não se faz direito, né? A esquerda até pra criticar dá um jeitinho ali de usar eufemismo, passar um paninho aqui, outro ali. Mas isso aí que vocês viram já é mais do que a gente viu a esquerda fazer na história.
Porque o clubinho da impunidade, aquele grupo vergonhoso prerrogativas, segue em silêncio. Mentiam, falavam que era defender direitos de réus, defender direitos de advogados. Mentira! Eles encobriam com o pacote presente a crueldade que era libertar os grandes corruptos de esquerda do Brasil. Agora, o que eles estão percebendo, grande parte da esquerda, é que quando a tirania e o autoritarismo vêm, eles vêm para todo mundo. Já tem gente como o Ebert acordando. Hoje ele veio para Débora, para o Bolsonaro, mas essas pessoas que apoiaram e aplaudiram os abusos podem ser as próximas vítimas dos abusos. Por isso que o Martin Luther King ele dizia que uma injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça por toda parte. E se você concorda, então curte o vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui, se torna membro do canal para você receber análises políticas semanais exclusivas e apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço. Você não vai acreditar na razão secreta da mudança de opinião do Hugo Motta, que era defensor da anistia aos presos do 8 de janeiro, e de repente ele passou a repetir as narrativas do Alexandre de Moraes e do STF. Gente, foi uma mudança da água pro vinho. Por que aconteceu essa mudança? Eu vou te contar a razão secreta e ela vai te ajudar a entender como que ele vai se comportar ao longo dos próximos 2 anos. Você já deve ter visto aqui o vídeo do presidente da Câmara, o Hugo Motta, dizendo que não tem censura, não tem perseguição política, não existem exilados e nem presos políticos no Brasil, o que é um escárnio. E esse vídeo, que é dessa semana, é uma mudança de posição, porque antes, logo depois de ele ter sido eleito, ele tinha se posicionado de modo completamente diferente. Olha, se você ainda não viu ainda essa mudança de posição, eu vou deixar na tela aqui no final e na descrição um vídeo sobre isso aqui do canal. Mas muita gente se perguntou, por que Hugo Motta mudou da água para o vinho assim? E eu vou te dar 2 razões. E a segunda delas vai deixar você aí de queixo caído. Vai ajudar você a entender como que o Hugo Motta vai se comportar nos próximos 2 anos. Então assiste aqui que vale muito a pena, ajuda você a entender o Brasil. Bom, a primeira razão foi aquele jantar obsceno na casa do ministro Alexandre de Moraes, como eu contei aqui no meu artigo da Gazeta do Povo, olha aí, que foi o artigo mais lido e mais comentado do site na quinta-feira. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Acompanha aí, ó. Um dia antes do triplo twist carpado discursivo do Hugo Motta, um jantar obsceno acontecia em Brasília. Na casa do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi homenageado, talvez pela sua omissão em pautar o impeachment dos ministros do Supremo. Compareceram ao jantar ainda o vice-presidente Geraldo Alckmin, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o chefe da Polícia Federal, André Rodrigues, e quase metade dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Quem mais estava lá? Hugo Motta e, é claro, Davi Alcolumbre, os presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. Gente, só aqui a gente tem quem vai julgar o Bolsonaro, quem investigou o caso Bolsonaro, quem apresentou a acusação do caso Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, o chefe da PF, André Rodrigues, o PGR, Paulo Gonet. E quem vai julgar o Moraes, ele está jantando aqui com o vice-presidente do inimigo político do réu, com o Alckmin. Mas bora seguir aqui porque piora. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Isso é o que diz o artigo 2º da Constituição Federal. Deve ser desse tipo de convescote que a Constituição estava falando, né? Porque sabe quem mais estava lá? 8 dos 11 ministros do STF. Além do próprio Moraes, estava lá o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, o Luiz Fux, o Edson Fachin, o Flávio Dino, Nunes Marques e Barroso. O jantar foi descrito pela imprensa nacional como uma demonstração de força, poder e prestígio de Moraes, evidenciando a amplitude dos laços do ministro com os 3 poderes, que deveriam ser independentes, mas como você vê aí, não tem nada disso. E vejam bem, 8 dos 11 ministros do STF estavam presentes, sendo que 3 desses vão votar no julgamento do Bolsonaro, o próprio Moraes, o Luiz Fux e o Flávio Dino. Além do Hugo Motta ter saído desse jantar mudando de posição sobre a perseguição política no Brasil, tem uma outra coisa importante aqui. No outro dia, terminou o julgamento do pedido de impeachment que as defesas de Bolsonaro e Braga Neto fizeram contra Moraes, contra Flávio Dino e contra Zanin. E sabe quem também votou contra o pedido deles logo depois do jantar? Gente, o Nunes Marques. Olha aí, ó. Ele, indicado por Bolsonaro, e um dos 2 ministros do STF que ainda votava, vez ou outra, contra a corrente. Dessa vez, o André Mendonça foi o único voto pelo impedimento de Moraes e do Dino.
Além dessas duas grandes mudanças surpreendentes de posicionamento, tanto a do Hugo Mota como essa aí do Nunes Marques, esse jantar obsceno, uma semana antes de começar o julgamento do caso Bolsonaro, escancarou a promiscuidade entre os três poderes em Brasília. Olha aqui o que eu escrevi mais aqui no meu artigo, vale a pena conferir aí comigo antes de eu te dar a segunda razão secreta. Os ministros, afinal, jantaram com membros do governo Lula, o principal opositor de Bolsonaro. Esse é o mesmo governo, aliás, que a denúncia da PGR, a ser analisada pelos ministros, alega que Bolsonaro queria derrubar. De certa forma, portanto, os julgadores do suposto golpista estavam jantando com a vítima do golpe dias antes do início do julgamento. Estava presente também o chefe da PF, que conduziu as investigações, e o chefe do Ministério Público, que além de oferecer acusação, é parte no processo. Calma, que eu ainda vou te mostrar a segunda razão estarrecedora para a mudança de posição do Hugo Mota. E vai curtindo o vídeo, mas deixa eu te perguntar, diante disso que eu mostrei, tem jeito de a sociedade brasileira acreditar que o Bolsonaro e os demais réus vão ter um julgamento justo com esse Supremo? Gente, é impossível, é impossível. Além de ser impossível ter um julgamento justo, não aparenta ser justo. Uma coisa é ser ou não ser justo, outra coisa é parecer ou não justo. E as duas coisas são tomadas em conta pelos princípios de comportamento judicial de Bangalore, que estabelece regras de conduta para todos os juízes do mundo. As duas coisas tornam um juiz suspeito impedido de julgar o caso. E falta aqui tanto justiça do julgamento quanto aparência de justiça, aparência de imparcialidade. Gente, a esperança de nós termos um avanço na Câmara com a anistia, depois desse discurso vergonhoso do Hugo Mota, existe de alguma forma? Também não, ficou cada vez mais distante. A gente está num cenário sombrio. Mas como eu te disse, tem uma segunda razão secreta, que muita gente ainda não se atentou, que explica muita coisa. E antes de eu te contar essa razão secreta, qual que é ela, eu preciso falar com você muito rapidamente sobre a Gazeta do Povo, que patrocina o canal. Enquanto a maior parte da imprensa é governista, recebe milhões em verbas publicitárias do governo Lula e passa pano para as atrocidades de Alexandre de Moraes, a Gazeta do Povo não. Ela denuncia os abusos desde sempre, segue denunciando. É por isso que eu leio a Gazeta há anos. Eu me informo por ela, eu acredito nela. Eu escrevo a minha coluna semanal de análise jurídica e política lá. Ela defende os mesmos valores que você e eu, princípios conservadores, cristãos, como liberdade, vida, família. É um jornal independente e sustentado unicamente por você, por mim, pelos assinantes. Não tem ali porta-voz do Lula e do STF. Mas quem, sim, critica, tá lá. Nicolas Ferreira tá lá como colunista. Eu tô lá, Marcel Van Hatten tá lá. Por isso, eu quero convidar você para também estar lá. Para você aproveitar a oferta de março e assinar a Gazeta por apenas R$10 por mês até o final do ano. Isso dá menos de 30 centavos por dia, é um pequeno valor para uma grande transformação que a Gazeta promove para você garantir informação de qualidade para você. Quem assina a Gazeta do Povo já leu o meu artigo desde quinta-feira. Então acesse o link promocional aqui para os seguidores do canal para você me acompanhar lá também e acompanhar tudo o que acontece por lá. gazetadopovo.com.br/Deltan. Ou então usa o QR Code que eu vou mostrar aqui na tela para você aí, especial para quem acompanha aqui o canal, para você aproveitar essa promoção. A gente precisa apoiar o jornalismo comprometido com a verdade e com um Brasil melhor. E a tua assinatura, ela fortalece a Gazeta. Ela ajuda a fiscalizar e denunciar os abusos e as censuras. Eu vou repetir o caminho para você também. Além do QR Code, você pode digitar aí gazetadopovo.com.br/Deltan. E agora, voltando aqui para a razão secreta da mudança de Hugo Mota. Dá uma olhadinha aqui nisso aqui comigo que vai cair o seu queixo. Olha aí. Empresário, vou até aumentar a letra aqui, ó, para todo mundo poder ver fácil. Ó. Empresário cita comissão de 10% para Hugo Mota por emenda. Veja vídeo. Hugo Mota delatado. Opa, como assim? Acusação de cobrança de propina, suborno contra Hugo Mota na mesma semana do jantar de Moraes? Gente, isso aqui explica muita coisa e vai explicar muita coisa ainda. Uma decisão da Justiça Federal da Paraíba, que condenou 3 pessoas por envolvimento em desvios de recursos de obras do interior do estado, cita mais um caso em que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, teria recebido valores para destinar emendas parlamentares. Tem um outro caso ainda que ele teria destinado emendas para a cidade que é governada como prefeito pelo próprio pai do Hugo Mota, tá? Mas tem mais esse caso aqui, que é um novo caso. Seria 10% que o deputado tinha cobrado. Ou seja,
uma pessoa investigada, acusada, denunciou, delatou o Hugo Motta como alguém que pedia 10% do valor das emendas de volta. Lá na Câmara, a gente ouve que é muito comum os deputados pedirem uma volta da emenda, ou seja, eles têm dinheiro do orçamento para levar para suas cidades e vários deles chegam para os prefeitos, para os vereadores que querem 10% de volta. Dizem, se virem, dê um jeito e me devolvam 10% em espécie. É um jeito de roubar, de desviar dinheiro público, de praticar corrupção. E quem disse que o deputado estava cobrando 10% foi José Aloysio Machado da Costa Neto, em depoimento de 2017, anexado à sentença sobre o Hugo Motta. O empresário era ligado à empresa Só Constrói, que ganhou a obra em Malta, custeada em parte pela emenda do atual presidente da Câmara. Gente, isso aqui é um escândalo. Tá aí, gente. Uma acusação de corrupção, de recebimento de suborno, de propina, de dinheiro de emendas para obras públicas enviadas pelo próprio Motta, em que ele supostamente cobrava aí 10%. Isso surgindo exatamente na mesma semana do jantar na casa do Moraes. E quem é que vai investigar o Hugo Motta por corrupção nas emendas? Quem? A PF, cujo chefe estava lá no jantar do Moraes. E quem vai denunciar criminalmente o Motta por corrupção se houver provas? A PGR, o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, que estava no jantar do Moraes. E quem que vai julgar o Hugo Motta? Os ministros do Supremo, sendo que 8 deles estavam lá no jantar do Moraes junto com o Hugo Motta. Todos esses atores são contra a anistia, fazem pressão contra a anistia. Quando eu fui contra a eleição do Hugo Motta e do Alcolumbre, eu disse que uma das razões para isso é que esses atores tinham suspeitas de crimes e eles seriam julgados pelo Supremo, então não me parecia o melhor caminho. Como é que a gente pode esperar agora que eles vão fazer uma vírgula, vão dizer um A contra a vontade do Supremo, seja para aprovar anistia, seja para abrir CPI de abuso de autoridade, seja para impeachment, seja para mudar as regras para escolha de ministro, seja para o que for. Tá aí, gente. Você então descobriu a razão secreta para a mudança de postura e de opinião de Hugo Motta, que mudou da água para o vinho do dia para a noite. Você concorda comigo? Conta aí para mim a sua opinião nos comentários.